Muito bem, boa noite a todos que estão assistindo mais esse podcast, mais um podcast, o podcast de edição 22, passando na sua timeline e hoje, nesse dia 22/4, uma coincidência, estamos iniciando mais esse podcast semanal com temas variados, cada semana nós temos um tema, cada tema nós temos um convidado. E hoje o nosso convidado é mais do que especial. Eu vou deixar para o Eduardo fazer a apresentação oficial e formal dele, né? Mas iniciando com a apresentação do programa, você já conhece o podcast. É um podcast semanal feito por mim, Diego Viegas, comunicador, atuo na parte de marketing, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, e no contraponto o Eduardo Bischoff, que é médico, né, se formando aí em oncologia, já foi vereador, presidente do MDB aqui de Barra do Ribeiro, atuante na política, né, em várias áreas, e nós sempre trazemos um convidado para tratar sobre alguns temas, né, temas variados, temas que são do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Hoje não é diferente, normalmente os nossos temas têm vira e mexe voltado para o assunto da pandemia, mas a gente faz de tudo para sair um pouco e falar sobre outros assuntos também. Hoje nós vamos fazer isso. Vou dar um primeiro boa noite então para o meu colega Eduardo Bischoff. Ele vai fazer a sua fala e em seguida apresentar o nosso convidado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Diego. Boa noite, sempre governador Germano Rigoto. Boa noite a todo mundo que está conosco. É uma honra e uma satisfação pessoal minha estar recebendo uma pessoa que por muitos anos eu militei e milito ainda, mas durante a juventude sempre via o governador Germano Rigoto como aquele exemplo a gente a seguir e até hoje segue sendo um norte, assim como é o nosso senador Pedro Simon. É uma honra pessoal de ter aqui hoje no podcast um ex-deputado estadual, deputado federal, governador desse estado e também foi candidato a vice-presidente da República na última eleição, uma pessoa estudiosa na área do tributarismo, da questão da reforma política e uma série de outras coisas que o nosso país precisa mudar. Então, eu fico muito honrado e agradeço em nome do podcast, sempre o governador Germano Rigoto, por ter aceitado esse convite, estar aqui conosco para passar, quem sabe, aí num primeiro programa e outros que virão, porque eu tenho certeza que vai ser mais um podcast que o tempo vai ser curto, passar um pouco da tua experiência e da tua expertise em tantas coisas. Muito obrigado, governador. Bom, em primeiro lugar, alegria, prezado Eduardo, prezado Diego, todos que nos acompanham através das redes sociais, os nossos internautas, todos aqueles que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar com a reprodução que vamos ter do programa. Primeiro, alegria de poder conversar com tantas pessoas e dizer, Diego, Eduardo, que o fato de saber que vocês já têm um programa, esse podcast que já está no ar há algum tempo, com uma edição semanal e com já praticamente muitas pessoas tendo o hábito de acompanhar e de verificar aquilo que vocês estão procurando transmitir de informação através dos entrevistados, através das colocações daqueles que participam de lives com vocês, eu fico muito honrado, muito feliz de poder participar. E dizer, Eduardo, que a tua participação também como militante, como eu iniciei minha vida pública como vereador, me formei em odontologia, fiz a faculdade de odontologia, a faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí fui vereador em Caxias do Sul e já logo em seguida do meu mandato de vereador assumi a Assembleia Legislativa, onde fui líder da bancada, maior bancada disparada, uma bancada de 27 deputados de 55. Nós tínhamos 27 deputados da bancada do PMDB e eu liderei essa bancada, fui líder do governo Pedro Simon. Ocupei as mais diferentes funções e presidências de comissão na Assembleia Legislativa. Aqui deu um destaque muito grande, foi a luta para que nós não tivéssemos a simples extinção do Sul brasileiro
e aí surgiu o Banco Meridional, que se não tivesse surgido o Banco Meridional, nós teríamos tido um problema seríssimo para os funcionários, para aqueles que investiram no sul brasileiro, tá? E nós conseguimos reverter uma situação que parecia impossível de ser revertida. E aí fui para a Câmara Federal, onde fui líder do governo, líder da bancada do PMDB na Câmara Federal, uma grande bancada, presidi as comissões, a Comissão de Finanças, presidi a Comissão de Reforma Tributária, que me levou a lutar por uma reforma tributária e andar pelos 26 estados da federação, quer dizer, simplesmente o Distrito Federal e os 26 estados, eu tive um trabalho muito forte com todos os setores, tentando debater e construir uma proposta de mudança profunda no sistema tributário. Isso marcou muito meu mandato, meu último mandato na Câmara Federal. Então, ocupei as mais diferentes funções no parlamento. E aí assumo o governo do Estado em 2003, tá? Depois de uma eleição dificílima, uma eleição onde eu saí com 2 pontos percentuais e tinha 2 candidatos com 32 pontos cada um nas pesquisas, e nós não ganhamos a eleição no primeiro turno porque faltaram uns 3 dias de campanha, senão teríamos ganho no primeiro turno. Vencemos a eleição no segundo turno e governei de uma forma que tinha dito que governaria, pacificando as relações políticas do Estado, respeitando quem pensava diferente. Tivemos uma pacificação política durante os 4 anos de governo. Tá? Nunca se atraiu tanto investimento para o Rio Grande do Sul como nós atraímos naqueles 4 anos. Fizemos mudanças importantíssimas e programas que foram destacados internacionalmente, como o Primeira Infância Melhor, que foi criado no meu período de governo e que até hoje ele tem uma referência nacional e internacional como cuidado para a primeira infância. Eu poderia citar muita coisa do que nós conseguimos com toda uma diversidade, porque eu tive 3, praticamente, anos com queda terrível de arrecadação devido a 2 estiagens, a primeira em 2004, a segunda maior da história do Rio Grande do Sul, em 2005. Chegamos a perder 62% da safra de soja. Imagina o efeito disso na arrecadação do Estado. Governamos 3 anos com uma diversidade, câmbio desfavorável, preço dos produtos agrícolas diferente de hoje, os preços estão lá em cima, os preços lá embaixo, câmbio desfavorável e ainda quebra de safra. E conseguimos, graças a Deus, fazer um governo reconhecido e não ganhei uma reeleição, porque esse time ganhei uma eleição que parecia impossível de ganhar, perdi uma eleição que era impossível perder. As pesquisas me colocavam disparado na frente, todas as pesquisas, no primeiro, no segundo turno, tá? E simplesmente nos últimos 7 dias, uma tentativa de decidirem quem deveria estar comigo no segundo turno, com uma transferência absurda de votos que aconteceu nos últimos 7 dias da campanha eleitoral, me faltaram 17 mil votos. Então, foi uma eleição que até hoje parece que não se dá para compreender o que aconteceu. Mas é por isso que eu digo, tanto Eduardo como Diego e todos que estão nos acompanhando, que não tem eleição perdida e não tem eleição ganha. Eu ganhei uma eleição que era praticamente impossível de ganhar e perdi uma eleição que era impossível de perder. Né? Então, fica o ensinamento de que se tu tem um projeto, tu acredita no projeto, tu tens que trabalhar muito fortemente até o último dia para, mesmo que pareça que todo o vento é a favor, para que a gente concretize esta realidade. Então, eu fico feliz de hoje poder, mesmo não tendo mandato, eu tenho debatido todos esses temas, a experiência que tive no Congresso Nacional, a experiência que tive na Assembleia Legislativa, a experiência que tive no governo do Estado, fazem com que, no próprio início da minha vida pública na Câmara de Vereadores, fazem com que eu tenha hoje uma possibilidade concreta de debater os grandes temas nacionais e tenho palestrado pelo Brasil afora, antes da pandemia, presencialmente. Agora, mais virtualmente, porque realmente fica muito difícil fazer algum evento presencial. Então, mas antes da pandemia, eu tinha esta convocação para analisar o cenário econômico, para analisar as reformas estruturais que o país precisa, né, para fazer uma análise política do momento e até essa necessidade de mudanças políticas que o país precisa também. Então, foi um trabalho que eu tenho continuado como presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários,
mesmo sem mandato, eu tenho procurado ajudar na construção de caminhos que signifiquem um Brasil vencendo os problemas que tem. E eu acho que nós podemos conversar sobre isso tudo, principalmente agora que estamos vivendo uma crise sanitária com esta pandemia, os efeitos dessa crise sanitária na economia, que são seríssimos, tá? E como que nós poderemos avançar na direção de um país que, passada a crise sanitária, passada a pandemia, tenha condições de gerar mais emprego, ter mais desenvolvimento, enfrentar suas desigualdades sociais, cuidar com a sustentabilidade. Hoje é o Dia da Terra, tá? Hoje o mundo inteiro está debatendo, tá, formas de vencer os problemas ambientais, aí, garantir sustentabilidade e dias melhores sem os problemas que nós estamos vivenciando. Então, eu estou muito à disposição de vocês para conversar sobre tudo que vocês entenderem que nós poderemos abordar durante essa perto de 1 hora. Perfeito, ótima a sua fala. Eu antes de continuar, governador Germano Rigotto e Eduardo, eu queria convidar você que está assistindo, né? Hoje é uma aula, né? Hoje nós vamos ter aqui uma aula com uma pessoa que, além de muito conhecimento de causa que tem e demonstra que tem, né, tem um histórico que já esteve à frente do nosso estado, né, é uma liderança política no Brasil importante. Então eu quero te convidar para compartilhe agora aí esse vídeo, essa live, compartilha com os teus amigos, manda no WhatsApp o link, e também compartilha aí no Facebook onde tu estás assistindo, e dá uma boa noite, manda aqui um boa noite para nós, coloca ali o teu boa noite, que a gente vai citar depois os nomes que estão dando boa noite ali e aparecendo na nossa transmissão. Mas, governador, eu me chamou a atenção e eu anoto aqui, eu tenho o costume de anotar alguns pontos, né, que o nosso convidado fala, e o senhor falou uma coisa muito importante. Antes do que o senhor falou, só tocar num ponto importante, que hoje eu conversava com um MDBista ilustre aqui da nossa cidade, que é o Dr. Cirineu Iplinski, que já foi prefeito aqui e é uma pessoa assim na nossa comunidade aqui respeitadíssima e fora também, né? E ele falava justamente da ocasião que o senhor teve na segunda eleição, né? Na reeleição, que foi realmente inexplicável, né? Não se esperava de maneira alguma que acontecesse isso. Então eu saúdo aqui o nosso hoje chefe de gabinete do Poder Executivo, Dr. Cirineu, mas também faço essa lembrança que nós estávamos conversando. Mas me chamou a atenção que o senhor falou, né, que no seu mandato o senhor se preocupou com a pacificação política, né? Hoje nós vivemos um período que realmente é um período que é quase bélico, assim, por assim dizer, né? Nós temos uma polarização extrema, nós temos nós temos lados muito antagonistas se apresentando para o debate político, e eu queria lhe apresentar duas perguntas, né? E o senhor faz um arrazoado sobre as duas separadamente, ou se quiser falar das duas como um todo. Como o senhor vê o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, e como o senhor vê o governo estadual do governador Eduardo Leite? Qual a sua percepção sobre esses dois governos? Bom, primeiro eu quero te dizer, Diego, que aquela questão da eleição de 2006, ninguém lembra, mas foram uma eleição para governador, faltaram 17 mil votos. Eu tinha, no segundo turno, eu ganhava de todos os candidatos, uma diferença grande, mas a transferência de votos que aconteceu no primeiro turno para definir quem deveria estar comigo no segundo turno, eu quero mandar um abraço ao doutor Cirineu, também dizer que tu estava conversando com ele sobre esse momento. Quer dizer, aquela transferência de votos para tentar escolher quem deveria estar comigo no segundo turno fez com que a transferência fosse muito grande para levar para o segundo turno a pessoa que bateria de frente, que tiraria o PT do segundo turno, vamos colocar claro, era uma tentativa de tirar o PT do segundo turno, só que me faltaram 17 mil votos. São coisas que realmente, às vezes, é difícil tu compreender e entender, e machuca um pouco, porque tu sabia que tu tinha possibilidade da continuidade a um trabalho que tinha uma grande aceitação.
aquilo que nós semeamos, nós colheríamos no segundo mandato, e, infelizmente, não conseguimos. Mas eu quero te dizer o seguinte, com relação ao governo federal e ao governo estadual, Diego, tá? Nós temos um quadro, tá? Que o presidente Bolsonaro assume a presidência da República com uma grande expectativa sobre as mudanças que o país necessitaria, tá? De enfrentamento. Primeiro, tá? Enfrentamento da corrupção, um governo que mostrava que teria a chamada nova política, não teria aquela relação ruim com o Congresso Nacional, do troca-troca, do toma lá, da cá. Então, havia uma grande expectativa que realmente o governo Bolsonaro pudesse, com o apoio que ele recebeu nas urnas, pudesse levar a essas mudanças. O que ocorre? Ele forma uma equipe de ministros na sua arrancada com bons nomes. Tá? Por exemplo, pegou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era um nome que tu olhava e tu dizia, realmente o posto Ipiranga do Bolsonaro era um homem que tinha experiência, que tinha preparo, um sujeito que tinha um reconhecimento nacional e internacional, e então formou uma bela equipe, né? Aí tu coloca na infraestrutura o Tarcísio, um belo ministro, coloca na agricultura a deputada Tereza Cristina, uma bela ministra, e tu vai colocando em alguns ministérios chaves pessoas qualificadas. Então, outros formou uma bela equipe. Tá? Na educação, tá? Na saúde, colocou um ministro que, no início, arrancou muito bem, com bom trabalho, mas foi interrompido o seu trabalho porque o presidente resolveu mudar o ministério. E, no mudança do Ministério da Saúde, nós estamos no 4º ministro da Saúde. Tá? Então, nós tivemos boas escolhas e outras nem tão boas. Tá? Nem tão boas. E o tempo mostrou que não eram tão boas as escolhas que foram feitas em alguns ministérios. A relação com o Congresso Nacional começou uma relação tumultuada, complicada, uma relação com o próprio Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou analisar os erros do Legislativo e do Judiciário, mas a relação do Executivo ela começou tumultuada, tanto com o Judiciário como com o Legislativo. Então, isto realmente atrapalhou um pouco o governo. E, se nós analisarmos o momento que nós estamos vivendo, tá? A questão desta polarização, desta radicalização, deste sectarismo de posições entre a direita e a esquerda não está fazendo bem para o Brasil. E, em muitos momentos, parece que o presidente Bolsonaro ele fala muito para um grupo de pessoas que são apoiadores de primeira hora dele, mas ele não compreende que agora ele é presidente de todos e que ele não tem que falar apenas para as pessoas que foram os seus primeiros apoiadores, que têm uma postura mais à direita. Não, ele tem que falar para todos aqueles que realmente podem ajudar na construção de caminhos que signifiquem desenvolvimento, geração de emprego e renda, um país que enfrente as suas desigualdades sociais, um país que invista mais no sistema educacional, principalmente no ensino fundamental. Então, eu acredito que o erro que o presidente Bolsonaro comete é, muitas vezes, falar demais e falar em momentos que não deveria falar. E, segundo, é o fato de falar muito para um grupo de pessoas apenas, esquecendo que ele é presidente de todos os brasileiros. Então, isto está atrapalhando um pouco o governo, isto atrapalhou no enfrentamento da pandemia, isto faz com que, de repente, aqueles nomes que a gente olhava e destacava como bons nomes na equipe de governo já não estão mostrando o resultado que deveriam mostrar. O caso do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, com toda a sua biografia, com toda a sua história, ele tem muito diagnóstico, mas muito menos ação do que deveria ter para que a gente tivesse a retomada do crescimento, do desenvolvimento, que nós tivéssemos o avanço das reformas estruturais. A reforma tributária, por exemplo, Diego, digo a ti, ao Eduardo e a todos os que estão nos acompanhando, a reforma tributária, por exemplo, só avançou um pouco porque o Congresso Nacional tomou a iniciativa de elaborar 2 projetos, um na Câmara e um no Senado, muito parecidos com o projeto que eu produzi como presidente da Comissão de Reforma Tributária, lá no final do governo Fernando Henrique, e que o governo impediu que avançasse com medo de perder receita, mas aquilo que nós produzimos está hoje no Congresso Nacional, com pequenas diferenças, na PEC 45 e na PEC 110, uma na Câmara e no Senado. Agora, se você me perguntar,
o ministro Paulo Guedes, o governo federal, avançou alguma coisa, disse o que efetivamente pretendia da reforma tributária, disse o que concordava na PEC 45, na PEC 110, o que não concordava e que deveria mudar? Absolutamente não. Então, a reforma tributária está paralisada e avançou um pouco em cima de uma ação do Congresso Nacional, menos do governo federal. A reforma administrativa só foi para o Congresso Nacional depois de muita pressão para que o governo mandasse uma proposta. Só que o governo mandou a proposta e, por erro do Congresso e por inanição, por falta de vontade política, por ação da área econômica do governo, está paralisada. Uma reforma administrativa que, no meu modo de ver, poderia avançar rapidamente, porque já tem na sociedade o entendimento que essa reforma tem que acontecer e já existe uma pressão sobre o Congresso para que a reforma administrativa avance. E ela é fundamental porque não apenas para corrigir os problemas que existem em nível federal, mas permitir a governadores e prefeitos que façam correções necessárias para o enxugamento onde for necessário da máquina, para a eficiência maior da máquina pública, para a redução de despesa onde pode reduzir. Então, esta reforma administrativa é importante para a União, para os estados e para os municípios. Mas se tu me perguntar, o governo, através da área econômica do ministro Paulo Guedes, está fazendo alguma coisa efetiva para fazer com que essa reforma avance? Não, não. Então, o Congresso tem responsabilidade nisso, porque o Congresso, em vez de ter evitado que nós tivéssemos o recesso parlamentar, o Congresso poderia ter suspendido o recesso parlamentar e poderia se debruçar em cima dessas reformas. O que o Congresso fez? Continuou com o recesso parlamentar e ficou debatendo 3 meses quem deveria ser o presidente da Câmara ou do Senado, e simplesmente essas reformas de lado. Então, erro do Congresso e erro do governo que efetivamente não fez aquilo que, numa república federativa, é o governo, é o presidente, é a sua equipe que tem que puxar uma mudança que mexa na Constituição, que exige 3/5 de votos em várias votações. É mudança constitucional. Então, o governo tem que estar, no mínimo, ao lado do Congresso ou na frente do Congresso Nacional, puxando essas reformas. Isso não está acontecendo. Então, eu espero que o presidente Bolsonaro ele faça correções de rumo aí nesses meses que faltam para o final do seu governo, se expondo menos, se preocupando efetivamente com a condução de questões que o país precisa nesse momento, principalmente devido aos efeitos da pandemia na economia. Quer dizer, ele tem que se preocupar com isso e deixar de lado a questão ideológica, deixar de lado falar para um grupo apenas de pessoas, e tendo um processo maior de pacificação. Esta polarização, esta radicalização, este sectarismo não está fazendo bem para o país. Quer dizer, nós temos que encontrar a forma de sair disto e encontrar um mínimo de unidade para enfrentar as questões que têm que ser enfrentadas no país. Com relação ao governador Eduardo Leite, eu tenho evitado, e digo isso, Diego, com muita tranquilidade, digo para ti, para o Eduardo, para todos que nos acompanham através das redes sociais, eu tenho evitado, depois que deixei o governo, ficar analisando e falando, opinando sobre os governos que me sucederam. Mas, de qualquer forma, eu não posso deixar de responder minimamente a tua pergunta. Eu acredito que, neste momento da pandemia, o governador Eduardo Leite ele arrancou bem. O sistema de bandeiras foi um sistema bem pensado, mas que, no meu modo de ver, com o passar do tempo, ele foi sendo enfraquecido por ações do próprio governo, por flexibilizações que, se poderiam acontecer, elas poderiam ter acontecido de forma diferente. Teve um momento que, por exemplo, o Estado, no meu modo de ver, ele tinha que ficar com o controle total, com a possibilidade total de condução do processo. Não. Aí, em momentos muito ruins da pandemia, o que houve? Houve a chamada cogestão. Em momentos que, no meu modo de ver, não tinha que ter cogestão, tinha que ter uma centralização das determinações através do governo do Estado. Então, joga para a cogestão que, no meu modo de ver, enfraquece o sistema de bandeiras.
Hoje eu estou vendo uma notícia que eu não sei, eu não acompanhei agora o que aconteceu até o final da tarde, ou que vai ser anunciado amanhã, que vem uma nova flexibilização com possibilidade de transformar para a bandeira vermelha. Né? O meu receio, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, nas cidades, praticamente tudo está funcionando. As pessoas estão na rua, movimento de pessoas. Quer dizer, eu sou favorável a que tu tenha protocolos bem rígidos, né? Com a possibilidade de bares, restaurantes, comércio funcionar, mas dentro de protocolos bem rígidos e que façam com que se tenha efetivamente o distanciamento necessário no momento que a pandemia é forte. Então, não é fechar tudo, tá? Mas é tu ter processo de flexibilizações com controles. O que eu estou vendo hoje é que isso não está acontecendo. Tá? Praticamente tem um liberou geral. E o liberou geral significa a possibilidade de agravamento da situação que nós estamos vivendo, de utilização dos leitos de hospitais, leitos de UTI, necessidade aí de respiradores e pode faltar equipamentos. Então, eu estou muito preocupado, porque eu acredito que nós estamos vivendo um momento da pandemia que é muito sério ainda, e esta possibilidade de redução de bandeira agora é que pode passar um sinal ruim. Tu pode ter a manutenção da bandeira preta com estabelecimento de protocolos que permitam o funcionamento de atividades que devem funcionar, mas eu acredito que tu passar por uma bandeira vermelha, tu dizer que tem que ter volta às aulas sem a vacinação dos professores, pode determinar problemas sérios ali adiante. Com certeza, governador, com certeza. Tu falasse bem a questão da mensagem que a gente passa para a população. Né? Que mensagem o gaúcho viu no momento em que nós abraçamos e atendemos os nossos irmãos do norte do país, como se nós não tivéssemos, como se tivéssemos leitos de UTI sobrando? Que mensagem a gente passou com essas famílias que vieram? E com todo respeito, mas eu falo com conhecimento de causa de quem trabalha na linha de frente. Alguns familiares passearam pelo Porto Alegre e talvez tenham disseminado o vírus, enfim, que mensagem a gente passa para a população quando a gente libera dessa forma e depois vai lá e tem que fechar pelo sistema de bandeiras, enfim. Eu concordo plenamente com tudo que o senhor falou até o momento, mas a gente tem que tomar esse cuidado, a mensagem que a gente passa para a população. E vendo tudo isso que o senhor nos fala, tudo que o senhor representa e representou eu já gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que o senhor já contribui muito para a sociedade através do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, por estar aqui conosco num programa de forma gratuita, conversando naturalmente com a gente. Agradeço muito por isso, mas eu fico curioso para saber, e eu sei que o senhor talvez não possa me dar uma resposta concreta, mas qual é o futuro político do ex-governador Germano Rigotto? Nós temos eleições ano que vem, o senhor já foi deputado federal, já foi deputado estadual, já foi líder de bancada, já foi governador, por vezes já postulou o Senado Federal, por vezes já foi pré-candidato à presidência da República, foi candidato a vice-presidente na última eleição, com o Henrique Meirelles. O que o senhor pensa para o ano que vem? Bom, Eduardo, essa pergunta, por onde eu ando, eu tenho as pessoas perguntando e muitas dizendo que eu deveria retomar, que é importante que eu voltasse à política, dentro do momento que a gente está vivendo, pela contribuição que eu poderia dar. Então, isso eu ouço por onde ando e a pergunta que tu me fizeste agora, eu tenho recebido muito. Agora, não, tu observa, na eleição passada, eu tinha uma eleição para o Senado muito bem encaminhada, tá? Muito bem encaminhada. E o partido, inclusive, pressionando muito para que eu concorresse ao Senado Federal. Por que eu não concorri ao Senado? Porque eu olhava para o Congresso Nacional e fiz uma análise errada. Eu achava que, por mais que eu tivesse todas as condições de me eleger, e achava que tinha um caminho aberto para a eleição, eu me elegeria e iria para dentro do Senado Federal e teria que responder pelo fato de não ter acontecido renovação. Eu achava que o fato das emendas parlamentares, que permitem aos deputados distribuir recursos pelos seus municípios, tá? Acho que essas emendas parlamentares agora que teve 16 bilhões e meio a mais, além do que tinha
acrescentaram 16 bilhões e meio nas emendas parlamentares, criando um problema seríssimo aí no orçamento, tirando recursos de onde não deveriam tirar. Mas, vamos lá, essas emendas parlamentares, elas também são utilizadas de uma forma fisiológica, clientelista, né? E isto fortalece a posição de quem tem mandato. Ao mesmo tempo, a estrutura do mandato, o gabinete, a estrutura do gabinete favorece. E aí o fundo partidário, Eduardo, é um fundo partidário que favorece quem tem mandato. Então, o dinheiro é distribuído, os recursos do fundo partidário, para quem tem mandato. Isso me levou a acreditar que eu me elegeria, mas eu teria que responder pelo fato do tapa na cara da população que não houve renovação. A renovação foi mínima, foi muito pequena, tá? E eu errei na análise. Na verdade, a renovação aconteceu. Eu não estou dizendo uma renovação para qualificar o Congresso Nacional, mas houve renovação. Tá? Então, a minha análise foi errada. E eu decidi não ser candidato, tá? Porque eu olhava para o Congresso Nacional e via um desencanto da população com o Congresso e, na minha análise, que não teria a renovação que a sociedade esperava, isto significaria mais dificuldades para fazer um trabalho forte, sério dentro do Congresso. Então, não concorri ao Senado. Fui convocado para ser candidato a vice-presidente de uma figura que tinha bagagem, que tinha história na iniciativa privada e no governo, tinha sido ministro da Fazenda, tinha sido presidente do Banco Central, um empresário de sucesso. Né? Quer dizer, o Meirelles era uma pessoa que tu dizia estava preparado para ser presidente da República. Conseguiu 90% dos votos numa convenção. Estou abrindo o coração para ti, Eduardo, e para todos que estão nos acompanhando. O que aconteceu com o Meirelles? O MDB, nosso MDB, que, na verdade, ao longo do tempo não quis candidatura própria, tendo maior número de prefeitos, maior número de vereadores, maior número de deputados federais, grandes bancadas na Câmara e no Senado, muitos governadores. Ao longo dos anos, o MDB se apequenou porque não quis ter um projeto nacional seu. Em 2006, eu prejudiquei a candidatura ao governo do Estado, né, que mesmo assim, depois que assumi, eu tinha todas as pesquisas me colocando na frente, mas eu demorei para tomar a decisão. E demorei para tomar a decisão porque aceitei a convocação de ser pré-candidato à presidência da República para bater de frente com a cúpula do partido que não queria candidatura própria. Então, o MDB do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de Pernambuco me convocaram para ser candidato porque o garotinho que tinha se colocado como candidato na prévia não tinha história no partido. Tá? E a gente sabia que era uma candidatura frágil, que rapidamente, se fosse, não chegaria na convenção. E eu, se vencesse a prévia, eu ia à convenção e duvido que o partido não tivesse candidato à presidência. Pois bem, fizeram uma fórmula, sem eu saber, inclusive com traição do meu lado, fizeram uma fórmula que simplesmente eu fazendo 3 votos por 1 no garotinho, tá? Os 1.400, 1.500 votos do Rio Grande do Sul, os 1.700 votos do Paraná, dos convencionais, eram anulados por 40 votos de um Estado que simplesmente não teve prévia praticamente, boicotou a prévia, porque era gente da cúpula, o Sarney boicotou a prévia, tá? O Jader Barbalho boicotou a prévia. Então, esses estados que tiveram uma pequena participação, tá? Anulava praticamente todos os votos dos convencionais que eu tinha feito, 1.400, 1.500, 1.600, uma quantidade de votos incrível em Minas, em Goiás, em São Paulo. E isto foi anulado por estados que praticamente a presença foi mínima. Por quê? Porque a cúpula não queria candidatura própria. Tá? Então, eu fiz 3 por 1 e terminou o partido sem candidato. Agora, se tu analisar, na eleição passada, o Meirelles fez mais de 80%, quase 90% dos votos na convenção. O que aconteceu com o partido? Tudo bem que havia uma polarização entre o Haddad e o Bolsonaro, e essa polarização aconteceu de cara, mas não tem explicação o abandono da candidatura do Meirelles, e quando eu digo do Meirelles, eu estou falando que eu era seu candidato a vice-presidente, já no primeiro turno, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Não foi o segundo turno, no Rio Grande do Sul já aconteceu o abandono no primeiro turno, por acreditarem que era prejudicial para a candidatura ao governo, para a candidatura a deputado, tu grudar na candidatura de um candidato que não tinha
a força dos dois que estavam na frente. Isto enfraquece o partido. Né? Então, esta situação de o partido não ter um candidato à presidência da República sempre foi uma luta minha para mostrar que esse não era o melhor caminho para nós termos um projeto nacional, nós não ficarmos com clientelismo, com fisiologismo, preocupado apenas em cargos, em espaços em governo, dando apoio em Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Então, simplesmente ganhar espaço, troca de apoio. Esse não é o caminho, isso enfraquece o partido. Tá? Então, a minha luta foi sempre essa. Aí não concorri ao Senado, aceitei a convocação para ser vice do Meirelles, tá? Deu no que deu, mas eu te diria o seguinte, eu não afasto, estou dizendo praticamente a primeira vez, estou dizendo para vocês, não afasto a possibilidade de voltar ao Congresso Nacional. Tá? Vou analisar o que vai ocorrer até o ano que vem, com o quadro nacional. Se eu sentir que essas reformas realmente não avançam, reformas que eu tenho trabalhado tanto, a tributária, a administrativa, a revisão do Pacto Federativo, a reforma política, se elas não acontecerem, eu acho que realmente eu vou pensar seriamente na possibilidade de uma possível retomada para ajudar na construção daquilo que não está acontecendo. Então, é uma decisão que não está tomada, Eduardo, mas que poderá acontecer sim, e isso deverá ser definido lá no início do próximo ano. Muito bom. O Diego só olha ali. Muito bom, governador, muito bom. Já digo de antemão que terá meu total apoio, seja a decisão que o senhor tomar, mas o senhor tem que estar atento desse processo eleitoral, tenho certeza. Isso aí, o senhor faz muita falta no Congresso Nacional, no governo do Estado, onde o senhor quiser. E pode ter certeza que o MDB e a população gaúcha não vai te abandonar nessa situação. Pode ter certeza absoluta, tem total apoio nosso. Eu fico pensando lá no futuro, lá em 2022, quando o governador Rigoto lembrar que foi um dos primeiros locais que ele falou, então, sobre as suas possibilidades futuras, foi no nosso podcast, né, esse podcast que ainda engatinha, né, nos meios de comunicação, mas a gente tem, com muita honra que a gente escuta o senhor falando, e como já foi citado aqui algumas vezes, é uma aula. O senhor falasse sobre quando falava ali sobre as decisões internas do MDB, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, de alguns candidatos ao Congresso, e, enfim, sobre a dualidade, né, sobre o problema que se criou no Brasil, que é ter um lado extrema esquerda, um lado extrema direita. Nós, e o MDB, ele se pauta muito por tanto que o slogan, o ponto de equilíbrio, né, o ponto central, algo que entenda e acompanhe os dois lados. E eu queria lhe perguntar como que o senhor vê essa dualidade, como que o senhor vê essa divisão que se criou no Brasil, em que não existe mais praticamente uma via central, né? Hoje, se tu critica o governo Bolsonaro, tu é taxado como petista, comunista, lulista, e se automaticamente tu fala do outro lado, se tu fala mal do ex-presidente Lula, do PT ou de algo assim, tu é tido como bolsonarista, golpista, ditadura, enfim. Como que o senhor vê isso? Tu analisou muito bem, Diego. A situação é terrível. Tu pega as redes sociais, tu faz uma crítica construtiva ao governo, tem o pessoal batendo, dizendo que tu está contra o governo, que tu é esquerdista e tal. Se tu, de alguma forma, faz uma análise mais positiva de ações do governo, vem do outro lado dizendo que tu é bolsonarista, que tu é da direita, que tal. Então, na verdade, é uma situação muito ruim que nós estamos vivendo, mas principalmente com a falta de respeito, tá? A falta de possibilidade de entender o que o outro está dizendo, de compreender o que o outro está dizendo, simplesmente é o fanatismo que não faz bem para o país, o que está acontecendo, né? De lado a lado. Então, quando tu pergunta, mas e o centro? Né? Nós poderíamos ter na eleição do ano que vem, entre esta situação que já está se configurando, de um lado, o ex-presidente Lula
agora com os direitos políticos recuperados como candidato, e, de outro lado, o Bolsonaro indo para a reeleição, tu tem esse processo de polarização e de radicalização crescente na sociedade em cima das duas candidaturas. O que significa a dificuldade de ter um centro que possa representar uma alternativa para esses dois polos. Por que tu tem dificuldade? Porque no centro aparecem vários candidatos. Outro dia, eles fizeram um debate que envolvia, e teve uma carta que envolvia 7 possíveis candidatos de centro. Tá? Entre eles, inclusive, o governador Eduardo Leite, João Dória, Ciro Gomes, Luciano Huck, a Mandetta, quer dizer, uma série de nomes, tá, que seriam de centro e que poderiam significar uma alternativa à direita e à esquerda. Sabe qual é o grande problema, Diego? Qual é o grande problema, Eduardo, e os que nos seguem através das redes sociais? O problema é deixarem de lado personalismos, desejos partidários, tá, vontades próprias de um e de outro, para formar uma candidatura única de centro. Eu acho muito difícil isso acontecer. E a pulverização do centro vai significar um fortalecimento, tá, de uma eleição que vai caminhar para repetir há 3 anos atrás, onde nós tivemos toda essa polarização e radicalização. Então, me preocupa muito este fato de nós não termos um centro que tenha um pingo de capacidade de unidade, tá, para apresentar um projeto para o país e, principalmente, um projeto que deixe de lado a raiva, que deixe de lado o ódio, que deixe de lado a dificuldade de conversar com quem pensa diferente, né? Um projeto que signifique, sim, pacificação que o país precisa para encontrar o seu rumo de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de enfrentamento das suas desigualdades, daquilo que efetivamente se precisa do governo. Então, eu me preocupo muito com o quadro que nós estamos vivendo e com aquilo que se prenuncia para 2022. Tá? Acho que não era hora de colocar eleição na frente durante o enfrentamento da pandemia, tá? Briga do Bolsonaro com o João Dória, candidaturas sendo colocadas muito cedo na rua, tá? E não é só do Bolsonaro e do João Dória. Eu acho que tem avançar um sinal muito cedo, no momento que nós temos uma pandemia, e que isso deveria centrar o foco total em cima do enfrentamento da pandemia, da crise sanitária e dos efeitos da economia. Não, aí se coloca a questão da eleição de 2022 na frente de tudo e se prejudica esse trabalho de construção de caminhos que signifique não apenas enfrentar a crise sanitária, mas também os efeitos dela na economia. Então, este quadro de antecipar a eleição de 2022 realmente não está fazendo bem para o país. Tu queres ver uma coisa que realmente mostra o momento que a gente está vivendo? Eu tenho uma posição muito clara. Eu acho que os erros que o governo federal cometeu e os governos estaduais podem ter cometido, tanto o governo federal como os governos estaduais, vai ter momento de tu fazer uma análise e até buscar responsabilização, se for o caso, de quem errou. Só que no meio de uma pandemia, criar uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Né? Tira o foco, vira disputa política, mistura com 2022. Não era hora de CPI no Senado Federal. Agora, tu observa o seguinte, tu diz isso, já tem gente dizendo, não, está defendendo o Bolsonaro, é bolsonarista, é direitista, porque tu está dizendo uma verdade, que poderia ter essa CPI, mas lá na frente, quando nós tivéssemos a pandemia com números de óbitos, de ocupação de UTI, de leitos de UTI menor do que nós temos, aí tu vai fazer uma análise e buscar responsabilidades até daqueles que erraram durante esse processo de condução da crise sanitária. Então, mas neste momento, eu não tenho dúvida que não ajuda a que nós venhamos a ter o foco naquilo que temos que ter foco, que é o enfrentamento da crise sanitária e os efeitos na economia. Então, quando tu diz isso, olha, eu acho que a CPI não deveria acontecer agora, por mais crítico que eu seja, ações que o governo federal
tem tomado durante o período da pandemia, tá? Eu dizer que não acho que a CPI é o bom caminho nesse momento, tu pode ter certeza, vem bombardeio dizendo que eu estou protegendo o governo, que eu estou querendo encobrir aquilo de errado que aconteceu. Não, eu estou achando que o momento não é o ideal, que esse momento poderia ser passado, este quadro mais sério da pandemia. Perfeito, governador. Uma imprensa tradicional, talvez nesse momento, cortaria só o trecho em que o senhor fala exatamente que não era o momento para uma CPI, aí já ia sair. O ex-governador Germano Rigoto defende o presidente Bolsonaro. Mas é isso, é impressionante a situação que nós estamos vivendo, é essa agora. A situação muito uma pena isso, viu? As pessoas não aprofundam naquilo que tu está dizendo e já tentam te rotular de um lado ou de outro, quando não é o caso. A minha posição é muito clara, tá? Eu acho que, neste momento, nós temos que evitar este processo de radicalização, de fanatismo, de sectarismo, e teríamos que encontrar um centro que pudesse efetivamente mostrar um caminho novo para o país. Eu não tenho dúvida disso, mas acho muito difícil pelo quadro que a gente está vivendo. Enfim, eu quero mandar um abraço para o prefeito, para o vice-prefeito, fico muito feliz com a presença, me colocar, mesmo sem mandato, à disposição deles para tudo que eu puder ajudar. Eu tenho um carinho muito grande com Barra do Ribeiro e com toda a região. Tá? Barra do Ribeiro, para mim, é um dos municípios mais bonitos do Rio Grande do Sul. Tem um potencial de desenvolvimento de turismo que é enorme, enorme. Tá? Quer dizer, este litoral de água doce que nós temos aí é uma coisa lindíssima, entende? E eu não tenho dúvida que vai nesses próximos anos explodir aquilo que significa aproveitar melhor esta beleza toda que o município oferece e que a região oferece, né? Então, um abraço muito carinhoso ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de nominar todo mundo, tá? Mas fico muito feliz com essa audiência qualificada aí que nós estamos tendo. Obrigado, governador. Tem uma pergunta muito interessante do nosso sempre secretário de administração, que felizmente está vencendo uma leucemia promielocítica aguda, Jonatas Branco, que está se recuperando, logo vai estar conosco na atividade, mas de forma alguma deixa de estar participando das atividades nas redes sociais e conosco, sempre participando do podcast. Ele fez uma pergunta muito interessante que eu gostaria de passar para o senhor, se o tempo nos permite mais um pouco. Quais as medidas podem serem realizadas ainda para o Estado do Rio Grande do Sul se tornar mais competitivo com outros estados na busca de novos empreendimentos? A pergunta é só o início da pergunta, por favor, Eduardo. Quais medidas podem ser realizadas ainda para que o Estado do Rio Grande do Sul se torne mais competitivo na busca de novos empreendimentos com relação aos outros estados? Bom, Jonas, o Rio Grande do Sul tem um problema, né? As pessoas, às vezes, fazendo análise por que o Rio Grande do Sul, ao longo dos anos, desses últimos 30 anos, ele perdeu espaço com relação a outros estados. É sempre bom a gente lembrar que tudo acontecia de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo para baixo, tá? Que tudo acontecia do centro-oeste para baixo. Tá? Então, nada acontecia no norte, nordeste, no centro-oeste, tudo era para baixo de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste e sul. Quer dizer, lá não existia desenvolvimento. Tá? O Rio Grande do Sul era celeiro do Brasil. Tá? O Rio Grande do Sul produzia grande parte da produção de grãos, era aqui. O que acontecia em Goiás? O que acontecia no Mato Grosso? O que acontecia? Depois surgiu o Mato Grosso do Sul, Tocantins, tá? Que houve divisão de Goiás, surgindo Tocantins e Mato Grosso do Sul. Hoje, o que acontece no Maranhão em termos de produção de soja? Naquela época não tinha nada. Quando se esgotou a fronteira agrícola do Rio Grande do Sul, quer dizer, nós não tínhamos mais área para continuar produzindo e crescendo a nossa produção, os gaúchos foram subindo, tá? E foram ajudando no desenvolvimento e na produção de regiões que não produziam nada. Então, aquilo que não tinha desenvolvimento, que era o centro-oeste
o Norte e o Nordeste passaram a ter desenvolvimento. E o Rio Grande do Sul passou a pagar um preço pelo fato de estar no extremo sul do Brasil. Quer dizer, na questão da logística, nós temos um prejuízo, porque estamos no extremo sul do Brasil. Até o momento que tudo acontecia do Sudeste para baixo, não tinha problema. No momento que nós temos que levar nossos produtos para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste e trazer insumos de lá, claro que fica mais clara a nossa localização geográfica mais complicada. Então, as pessoas não compreendem que, nesses 30 anos, o Brasil teve uma mudança profunda em cima de regiões e de estados que não produziam nada e passaram a produzir, que não se desenvolviam e passaram a se desenvolver. Tá? Então, nós não podemos acompanhar o nível de desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul, que saiu do nada praticamente para ter este crescimento nos últimos anos. E quando eu falo disso, eu falo em Tocantins, quando eu falo disso, eu já estou falando na produção de soja que cresce em regiões do Nordeste, em estados do Nordeste do Brasil. Observa, nós somos grande produtor, mas não somos o único grande produtor, ou não temos só o Paraná do nosso lado e Santa Catarina produzindo. Agora tem o Centro-Oeste e o Nordeste produzindo muitos grãos. Então, esta realidade faz com que o Rio Grande do Sul ele tem que continuar tendo o seu desenvolvimento baseado na produção agrícola e no processo de industrialização, tá? Sabendo que se nós tivéssemos um Mercosul forte, o Rio Grande do Sul estaria numa situação espetacular, porque estaria no centro do Mercosul. Infelizmente, o Mercosul está pelas caronas, quer dizer, o Mercosul se enfraqueceu, se esfacelou. Tá? Então, o Rio Grande do Sul ele paga o preço de ser um estado que está no extremo sul. Por isso que o nosso projeto de desenvolvimento, respondendo ao secretário Jonathan, o nosso projeto de desenvolvimento tem que ser um projeto que ele mostre que nós somos um estado e tem que continuar investindo no material humano, naquilo que as nossas universidades, que as nossas escolas podem produzir de qualidade, de mão de obra qualificada. O ensino técnico, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, mas vamos lá no Rio Grande do Sul, tem que ser fortalecido. Tá? Nós temos que olhar, por exemplo, para a inovação, para novas tecnologias, para a área de tecnologia de informação e aproveitar o fato que nós temos 22 polos tecnológicos consolidados, que estado nenhum do país tem, e nós temos que trazer isso, não tem problema de logística. A tecnologia de informação não tem necessidade de grande logística para nós crescermos, nos desenvolvermos. Então, o Rio Grande do Sul, além de focar naquilo que é vocação tradicional do Estado, o Rio Grande do Sul tem que focar, no meu modo de ver, naquilo que pode diferenciar o Rio Grande do Sul de outros estados da federação, sendo aqui, quem sabe, um vale do silício do Brasil, aproveitando as nossas universidades, aproveitando a fusão e a integração entre universidade, poder público e iniciativa privada e empresas, para que nós possamos fortalecer a área de tecnologia de informação. Nós já temos vantagens sobre outros estados e podemos fortalecer essa vantagem, não esquecendo de atrair investimentos de onde nós pudermos atrair, na área de indústria, na área de serviços, né? E no próprio agronegócio. Então, eu acho que o caminho, com certeza, é esse, um Estado que ele pode ser diferente de outros estados em áreas que outros estados vão ter dificuldade de competir conosco. Hoje, Eduardo, é um daqueles podcasts que poderiam durar 2, 3, 4 horas, porque o assunto ele é envolvente e nós conversamos com uma pessoa que domina muitas áreas, né? O governador falava ali sobre a possibilidade do Rio Grande do Sul ser um parque tecnológico do Brasil, assim, ser realmente um Vale do Silício brasileiro. E eu, como entusiasta da tecnologia, eu sou um amante assim de tudo que se fala de tecnologia, e é tentador assim pensar, né, que as principais tecnologias do Brasil poderiam sair daqui, da nossa terra, da nossa gente, do nosso povo, né? Mas, como tudo que é bom termina e tudo que é bom dura pouco,
né? Nós estamos já no avançado da nossa hora. Eu prometi para o governador que seria 1 hora, já estamos com mais de 1 hora, deixa eu até confirmar aqui, 1 hora e 5 minutos, né? Então nós vamos levando para o final. Eu vou passar a palavra pro Eduardo. O Eduardo faz a sua fala final, seu agradecimento, e logo em seguida o governador tem a oportunidade de fazer a sua fala derradeira. Eduardo. Obrigado, Diego. Esse, de fato, é aquele podcast que a gente pode pegar qualquer outro assunto e conversar com o nosso governador em outras oportunidades. Já fica o convite ao governador para outras oportunidades. Falamos em agronegócio, eu queria mandar um abraço para o meu concunhado Daniel de Bortoli, lá de Estrela Velha, agricultor. Um abraço também para Vanessa Laufer, para Gabriel Didio, Sandra Collor Pereira, Vera Regina Ojeda, Tatiane Cotinaz, tem muita gente conosco, mas infelizmente o tempo passa rápido. Foi uma oportunidade de muito enriquecimento para nós, governador. Muito obrigado pela oportunidade de estar conosco, ter aceito o convite prontamente, dispor do teu tempo conosco. Pode contar conosco para o que der e vier nas tuas decisões, futuro, enquanto cidadão, enquanto amigo da nossa terra também. Muito obrigado pela participação de todos e mais uma vez reiterar então o agradecimento ao nosso sempre governador pela essa oportunidade. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço, Eduardo, um abraço muito carinhoso para ti, transmito um abraço a todos os amigos de Barra do Ribeiro, de toda a região, porque eu sei que nós estamos a partir do município, nós estamos falando para o Estado, para o Brasil. Tá? Então, eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar com tantos que nos acompanharam. Tá? Agradeço, Diego, esse convite que vocês me fizeram, um convite para que a gente pudesse participar hoje, e me coloco à disposição. Quer dizer, vamos deixar passar, ver como é que evolui este quadro da política nacional e do que pode acontecer em termos de economia nessas próximas semanas, quem sabe nesses 2, 3 próximos meses, e poderemos voltar a conversar esperando que numa situação melhor, com a vacinação avançando mais, com a pandemia mais sob controle, com a ocupação de leitos de UTI em nível menor, de leitos aí dos nossos hospitais sendo menos utilizados e com muito menos óbitos do que nós estamos tendo. Então, vamos esperar, quem sabe, uns 3 meses para ver o quadro, como evolui, e me coloco à disposição de vocês para a gente poder, oportunamente, voltar a conversar sobre o cenário político, sobre o cenário econômico, sobre os caminhos que o país está seguindo e nosso Estado está seguindo. Então, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Diego, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que eu gostaria de abraçar cada um, mas fica um abraço virtual, tá? Que é o que nós podemos fazer nesse momento. E me disponho a estar junto com vocês em outras oportunidades. Um abraço a todos. Muito bem, muito obrigado. Reiteramos muito, governador, a sua participação aqui conosco. Foi de fato muito enriquecedor, não só para nós aqui enquanto participantes e atuantes do podcast, mas também para todos que assistiram, para a nossa comunidade aqui de Barra do Ribeiro e também para a comunidade do Rio Grande do Sul e para o grande, né, público do país e todos que vão assistir esse programa, que assistiram e que irão assistir novamente e no futuro. Muito obrigado, governador. Eu já anotei aqui que em julho, 2 a 3 meses, o senhor falou, né? Em julho seu telefone toca de novo, eu vou ter o prazer de lhe convidar novamente. Tenho certeza que vai ser mais uma brilhante conversa e agradeço a todos que assistiram, todos que participaram. Lembrando que esse programa ele tem as redes sociais ali no Policast Oficial. Então todas as nossas redes sociais é Policast Oficial, tem lá no Facebook, por onde você está nos assistindo, mas também tem no Instagram, no Twitter e no YouTube, onde os demais vídeos a partir deste programa serão lançados ao longo dessa semana. Muito obrigado a todos, nós iremos encerrar aqui o nosso programa e sabendo que você foi agraciado
né, com essa aula mais uma vez aqui do nosso governador. Muito obrigado a todos, uma boa noite, tchau. Tchau, tchau.